Olá, tudo bem? Aqui é o Christian Fernandes, co-idealizador do CONDEC, o Congresso de Dependência Química, e a partir de agora nós vamos acompanhar a palestra do Arthur Guerra de Andrade. O Arthur é psiquiatra, especialista em dependência química, professor das faculdades de medicina da USP e do ABC, e ele coordena o Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas, o GREA da USP. Ele preside o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA, e também o International Council on Alcohol and Addictions, o ICAA. O Arthur vai falar para a gente sobre o consumo excessivo de álcool entre universitários. Nós vamos entender os riscos que existem nesse consumo excessivo entre os universitários e o quanto isso tem se tornado uma questão bastante complicada dentro da nossa sociedade. Então, a partir de agora, com você, a palestra de Arthur Guerra de Andrade. Olá, meu nome é Arthur Guerra de Andrade, eu sou professor titular de Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina do ABC, sou professor associado da Faculdade de Medicina da USP, Departamento de Psiquiatria, sou coordenador geral do Grupo de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e sou presidente executivo de uma ONG chamada CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Também sou presidente de uma ONG internacional chamada ICAA, International Council on Alcohol and Addictions, Conselho Internacional sobre Álcool e Adições. Eu tenho o prazer de conversar com vocês sobre um assunto muito importante, um assunto muito sério, que é o uso de álcool entre os jovens, especialmente entre os jovens universitários. Esse é um assunto preocupante no mundo todo e no Brasil também, principalmente por conta da situação de que é comum esse uso de álcool, muitas vezes não tem um limite em relação a isso e os pais, os professores, os próprios jovens ficam despreocupados. Eu vou falar então sobre as consequências negativas desse uso de álcool, as causas que estão associadas ao uso de álcool nos universitários e sobre algumas formas de prevenção. O meu principal objetivo é divulgar as informações que nós temos, que o grupo que eu faço parte tem, sobre esse assunto. Isso é muito importante porque muitas vezes esse assunto fica sendo desconsiderado pela população de forma geral, fica sendo desconsiderado pelos próprios universitários e muitas vezes pelos próprios familiares, né? Nós achamos que ao conversar com vocês sobre isso, levanta essa questão e nós conseguimos fazer o diagnóstico mais cedo de quem tem problemas em relação a isso e eventualmente fazer prevenção, evitar que os jovens possam entrar nesse caminho muitas vezes muito mais intenso. Olha, nos universitários também, mas na população, o uso de álcool está muito associado com álcool e direção. Nos universitários isso fica mais forte porque os universitários muitas vezes têm uma certa onipotência em relação a isso. Eles acham que eles podem beber e dirigir, que não vai acontecer nada com eles. Segundo ponto importante é a atividade sexual desprotegida. Quer dizer, o universitário, ao consumir mais álcool, ele, moço, ou ela, moça, fica mais vulnerável a ter essas relações sexuais, às vezes, indesejadas, ou ter uma gravidez indesejada, alguma doença venérea, alguma agressão de ordem sexual por conta disso. Isso realmente tem sido bastante preocupante na nossa comunidade em vista dessas situações de violência, especialmente contra as mulheres, contra as moças universitárias nos últimos meses no estado de São Paulo. Um outro ponto importante que existe é o número de brigas, de violência e inclusive de mortes por conta do uso de álcool nos universitários. Isso está especialmente ligado às celebrações,
as festas ou algumas competições, às vezes competições esportivas, e às vezes outros tipos de competições que existem até entre universidades para ver quem bebe mais, né, nesse sentido. Além desses problemas que eu acabei de falar, existe um outro que é o rendimento acadêmico difícil ou prejudicado. O universitário que começa a usar mais álcool acaba tendo um rendimento acadêmico pior, seja porque ele falta mais, porque ele não consegue ter respostas positivas, e nas avaliações ele acaba ficando, às vezes, dependência ou repetindo de ano, por conta desse uso de álcool. Um outro ponto importante também que existe de forma geral é o que a gente chama de amnésias alcoólicas ou blackouts alcoólicos. Durante eventos, festas, especialmente quando o jovem bebe a mais num período curto de tempo, ele às vezes fala ou faz coisas e se esquece totalmente. Não tem lembrança do que aconteceu naquele período. E é muito comum, depois de ter essa situação, no dia seguinte, eles falam: puxa, mas lembra, você combinou que a gente ia sair, que a gente ia jogar bola, que a gente ia almoçar, que nós íamos estudar juntos? E o universitário, ele ou ela falam: eu? Não, eu não combinei nada. Você combinou, tinha um monte de gente olhando. Não, eu não combinei. Ele esquece, dá o nome de blackout, ou amnésia alcoólica comum, né? E a última situação que existe é, de fato, uma piora na qualidade de vida quando o universitário começa a beber álcool mais cedo, se expondo mais a essas situações negativas pelo consumo dessa bebida, né? Do ponto de vista geral, o universitário que bebe álcool, bebe em excesso. Deixa eu explicar. Nós não somos contra o uso de álcool. Evidentemente, nós somos contra o uso de álcool em menor de idade, mulheres grávidas, pessoas que têm dependência do álcool, não podem beber álcool, pessoas que estão tomando remédios, antibióticos. Aí nós somos totalmente contra. Mas nós não somos contra o uso de álcool. Somos contra o uso de álcool por menor de idade. Se tiver um universitário menor de idade, não deve beber álcool, evidentemente. Mas, de forma geral, esse consumo crônico de álcool durante a universidade acaba dando um prejuízo para a sociedade maior, porque a sociedade investe na universidade. Quem paga salário de professor são, muitas vezes, governos, né? Os empreendedores, e acaba tendo um rendimento ruim do universitário que faz uso forte de álcool, porque ele acaba não respondendo de forma satisfatória às expectativas que a sociedade tem em relação a isso daí, né? Que fatores tornam os universitários mais vulneráveis ao abuso de álcool? O que eu quero dizer é o seguinte: por que o universitário, muitas vezes, sabendo que não deve beber a mais, por que ele fica tão vulnerável? Por que em vários estudos que nós temos, nessa camada dos universitários, que existe um mau consumo? É mais do que na adolescência, evidentemente, mais do que na idade adulta, mais do que nos idosos, mais do que em diversas profissões. Tem uma forte associação entre estar na universidade e fazer uso forte, uso mais intenso de álcool por muitos universitários, né? Por que isso é importante? Porque muitas vezes coincide a entrada do universitário na faculdade por volta dos 18 anos com a legalização para que ele possa beber. Quer dizer, então, é permitido que ele possa beber, ele é um adulto, ele pode votar, pode dirigir carros, ele é responsável de forma criminal, ele pode beber álcool, né? E até então ele não podia beber álcool. E isso acontece exatamente quando ele entra na faculdade. Além disso, o universitário, ele está num período de transição, ele está saindo da adolescência, está saindo muitas vezes de um ambiente muito protegido pelos pais e está indo para uma vida mais solta, está indo para uma vida muito mais livre, onde ele deve ser o responsável pelas ações e pelos comportamentos dele. Além disso, ele entra num novo ambiente, muitas vezes estressante, com novas matérias, com outra forma de ensinamento, com novos amigos, e ele fica muitas vezes preocupado, querendo render de forma boa, porque ele está na vida pré-profissional, né? Ele quer já buscar o seu status, o seu lugar na sociedade, né?
Da mesma forma, os universitários bebem porque eles querem ser aceitos socialmente. Está num grupo que todo mundo bebe, ele deve ser igual a esse grupo, igual aos seus pares, e acaba bebendo. E eles fazem isso porque eles acham que os seus pares acham que é legal beber. Então, ele vai beber para ele poder ser aceito da mesma forma em relação aos seus pares, né? Os universitários, como eu disse, bebem mais do que outras camadas da população, e esse é um fator que não acontece no Brasil só, mas de forma geral no mundo todo. E eles não têm uma característica definida em relação ao que é uma dose de álcool, o quanto que eles podem beber. Para o mundo todo, uma dose de álcool é uma quantidade de álcool, de alguma bebida alcoólica, que tem por volta de 12 gramas de álcool puro. O que isso significa na prática? Na prática, significa que tanto faz você beber uma lata de cerveja ou você beber uma taça de vinho ou uma batida, uma caipirinha de vodka, uma dose de uísque, todas têm o mesmo teor de álcool puro, digamos assim. Uma lata de cerveja, em geral, tem 330 ml, com um teor alcoólico de 4 graus. Já uma taça de vinho tem 120 ml com um teor alcoólico de 14 graus, de 13 a 14 graus, enquanto uma dose de uísque, uma dose de cachaça, uma dose de vodka tem em geral 40 ml com 40 graus Gay-Lussac. Para o corpo humano, ele recebe isso como se fosse a mesma quantidade de álcool puro. Por isso que na hora que você estiver dirigindo o carro e o policial pedir para você fazer o teste do bafômetro, tanto faz você ter tomado ou uma lata de cerveja ou uma taça de vinho, que tem um volume maior, mas tem uma quantidade, tem um volume menor, mas uma quantidade de álcool puro maior, ou uma dose de uísque, uma dose de cachaça. O efeito é o mesmo. E por que isso nos universitários tem uma característica especial? Porque existe um padrão de consumo chamado beber pesado episódico. Beber pesado episódico é quando de uma vez só o rapaz bebe 5 ou mais doses de alguma bebida alcoólica no período de 2 horas, e a moça bebe 4 ou mais doses de alguma bebida alcoólica no período também de 2 horas, né? Isso é importante porque acaba tendo uma correlação especialmente com as festas, com as celebrações. Isso acaba dando uma dosagem de álcool no sangue maior, o indivíduo fica alcoolizado, ainda que ele não seja um dependente do álcool. Ele bebe de forma ocasional, de forma moderada, mas numa celebração, numa festa, num churrasco, num aniversário, de uma vez só, em 2 horas, ele bebe 5 latas de cerveja, ou bebe 2 latas de cerveja e 3 taças de vinho. A moça bebe 4 latas de cerveja, ou 4 copos de chopp. Isso provoca uma alcoolemia alta, a pessoa fica com um comportamento diferente, ela fica alcoolizada e aí sim fica vulnerável a diversas situações para a vida dela ou para a vida de quem está com ela, né? Não são todas as pessoas que conseguem beber nessa quantidade como outras. Tem gente que bebe até mais do que isso sem se sentir mal. Isso é verdade. Quer dizer, o que determina uma pessoa conseguir beber mais, um universitário conseguir beber mais e ficar menos alcoolizado em relação ao outro ou outra que bebe menos álcool e já fica alcoolizado mais cedo, né? Existe um padrão genético chamado baixa resposta ao álcool. A pessoa ela herda do pai e da mãe, 50% de genes do pai ou da mãe, ela herda enzimas que acabam metabolizando o álcool de forma mais fácil. Então ele consegue beber mais sem ter
os efeitos negativos do álcool. É diferente, por exemplo, de uma coisa que a gente chama de tolerância. Tolerância, a pessoa vai bebendo mais e ela acaba tendo uma acomodação do seu sistema, especialmente gástrico e hepático, para metabolizar o álcool. A baixa resposta ao álcool, não. A pessoa ela herda já sistemas no corpo dela que faz com que ela beba mais em relação a isso, né? Então, quando nós reconhecemos grupos de universitários com bebê pesado, sabemos que eles são mais propensos aos problemas relacionados com acidentes de trânsito, violências, doenças sexualmente transmissíveis, mortes, né? E o que fazer para controlar esse consumo abusivo de bebidas alcoólicas? Senhores, senhoras, esse é o desafio que nós temos. É por isso que nós trabalhamos com esse tema super interessante. Nós estamos trabalhando com um tema que tempera, de alguma forma, o futuro do nosso país. O futuro do nosso país está muito ligado a esses universitários. Daqui a 5, 10, 20 anos, esses universitários vão estar tendo posições de liderança no nosso país, seja na área política, econômica, esportiva, social, cultural. E se esses universitários estiverem crescendo, estiverem amadurecendo, temperados no álcool, certamente nós vamos ter complicações a médio e a longo prazo. Não só a curto prazo. A curto prazo é durante a universidade. Nós estamos olhando para os próximos 20 anos em relação a esses universitários. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos agir, intervir, identificar quem são esses universitários que têm um risco maior e oferecer atividades, programas de prevenção para que ele não seja levado ao consumo mais forte de álcool, acabando, por exemplo, um quadro de dependência. Essa dependência vai ter sempre uma negação, faz parte do quadro clínico, e durante essa fase inicial na universidade, isso vai ser levado como brincadeira, com pouca consideração pelo próprio universitário e pelos seus amigos, porque eles não conseguem ver naquele momento os efeitos negativos que estão programados para o futuro, em 10, 15 ou 20 anos, a partir daquela data, né? Ao longo da intervenção, para que a gente evite esse bebê pesado episódico, né, nós vamos falar sobre o modelo de expectativas do álcool. Isso é, se ao beber, a pessoa espera que só coisas boas vão acontecer. Essa é a razão principal porque as pessoas bebem, né? Existe um certo relaxamento no contato inicial com a bebida alcoólica, existe uma inibição das inibições do ponto de vista farmacológico, a pessoa consegue falar mais fácil, ser mais loquaz, rir com mais facilidade, se sentir mais solta, e muitas pessoas ficam nesse cenário. Alguns universitários vão usar esse ambiente para dar um salto, para dar um pulo em relação a isso daí e vão beber mais, perdendo o controle disso. Nós vamos falar sobre o estresse que está implícito no cotidiano, na vida, no dia a dia dos universitários. Na etapa sobre o estresse, vamos falar sobre formas saudáveis de lidar com esse estresse. O estresse faz parte da vida que nós temos, né? Não existe uma vida sem estresse, pois sabemos que beber para lidar com o estresse é um caminho nocivo para a saúde ligado ao risco de praticar o famoso beber pesado episódico. Isso que eu acabei de falar, que de uma vez só ele bebe muito, ainda que ele possa ficar vários dias ou várias semanas sem ter o uso de álcool. Mas quando ele vai para aquela festa, quando vai para aquela celebração, acaba tendo esse tipo de contato. Em um grupo onde a maioria bebe de forma exagerada, a maioria passa a achar que essa é a forma normal do consumo. Porque se está todo mundo bebendo de forma bastante intensa, o universitário acha que ele faz parte em relação a isso. Se um grupo bebe em quase 100% das experiências vividas, todos passam a achar que o normal é ter o hábito de beber com tanta frequência. Eles não conseguem ver nessa fase, senhores e senhoras, de que o perigo começa a existir, mas eles falam, comigo não, eu não vou ter
esse tipo de problema, porque eu consigo beber de forma controlada, de forma social, eu não vou ter problemas em relação a isso daí, né? O aluno pensa que está tudo bem ele beber como os outros amigos bebem, e não consegue ver que está todo mundo bebendo muito, ele também bebe muito e acaba tendo então um risco maior para ele ou para ela, como especialmente nessas celebrações. O consumo de álcool nesse padrão chamado beber pesado episódico foge ao padrão de consumo mais comum, não é o padrão comum mesmo, né? O padrão de beber pesado episódico, da forma frequente, como alguns grupos de universitários fazem, é mais praticado do que qualquer outro grupo nos estudos epidemiológicos, nos estudos científicos que nós já fizemos em relação a isso, né? E as mulheres, que sempre beberam menos do que os homens, estão cada vez mais acelerando essa quantidade de álcool e indo para padrões muito próximos aos rapazes, né? Nós vamos trabalhar com uma ideia de pesquisa para os jovens universitários, que é basicamente nós vamos mostrar vídeos sobre o assunto, onde a gente possa identificar, ele possa ser identificado no vídeo, aquele que tem baixa resposta ao álcool. E nós vamos passar essas informações para essas pessoas que possam ser identificadas em relação a isso, né? Isso num grupo. No outro grupo, nós vamos passar as técnicas de comportamento para prevenir o uso do álcool de forma geral. Nossa ideia é nós trabalharmos numa universidade, na USP, Universidade de São Paulo, comparando esses dois grupos. Serão trabalhados conceitos importantes como habilidade de recusa. Difícil às vezes para o jovem falar, não, obrigado meu amigo, eu não vou beber, né? Ele não consegue dizer não, né, a isso. Frente à pressão social e a familiares, e a importância de beber devagar para perceber melhor os efeitos da bebida alcoólica, pois muitas vezes o jovem que tem baixa resposta ao álcool bebe outra dose quando a anterior ainda não foi totalmente absorvida, ainda está no estômago. Em resumo, são formas de prevenção dos problemas entre os universitários, para mudar os padrões de risco nos mais vulneráveis, nos universitários mais vulneráveis, promover intervenção nos grupos que fazem mais beber pesado episódico, que tem baixa resposta ao álcool, e na faixa etária de 18 a 24 anos, que demonstram estatísticas maiores desse abuso. No ambiente, basicamente, nós temos 3 ações. Explicitar que a direção da universidade, qualquer que seja ela não deve achar que tudo bem ter esse tipo de padrão. Ao contrário, eles estão preocupados, conscientes que esse padrão deve ser evitado, né? Para isso, nós vamos ter medidas de restrição ao uso de álcool nos diversos campi das universidades. É difícil imaginar o jovem universitário que durante o almoço vai beber álcool e volta já com efeito de álcool para a sala de aula. Difícil imaginar o estudante de medicina que durante o almoço beba álcool e vai atender algum paciente no seu 3º, no seu 4º ano, 5º ano, 6º ano de medicina com hálito alcoólico. Muito difícil de nós imaginarmos uma situação dessa, mas ela existe. Isso deve ser reprimido a qualquer custo, a qualquer custo. É justamente esse estudante que já está bebendo de forma rápida e precoce que precisa da nossa atenção maior, né? E para isso, se nós tivermos essa identificação, nós precisamos oferecer tratamento, precisamos oferecer ajuda médica, psicológica, pode ser com hospital, no grau máximo, com medicamentos, com psicoterapia, com uma conversa que seja, para impedir que esse jovem tenha um comportamento mais exagerado de bebidas alcoólicas. Falando sobre outras formas do álcool ter um impacto na saúde, sabemos que, em linhas gerais, quanto maior o consumo de bebidas alcoólicas, maior a chance de problemas sociais e de problemas de saúde. Quanto mais a pessoa bebe, mais chance ela tem de ter alguma dificuldade em relação a isso. E que fatores influenciam se uma pessoa tende a beber mais do que a outra? Número 1, idade.
Então, as crianças bebem menos do que os adolescentes bebem menos do que os universitários. O universitário é a camada da população que bebe mais. Os adultos também bebem de forma importante e os idosos também, né? Gênero. Homens bebem mais do que mulheres, porém, cada vez mais as mulheres estão bebendo cada vez mais cedo em quantidades maiores. Esse é um cenário preocupante, porque as mulheres muitas vezes querem ter uma igualdade em relação aos papéis que os homens fazem, papéis na sociedade, papéis no esporte, papéis de forma geral, né? E um deles é o papel também de beber mais. Poder aquisitivo. Quando o país tem uma evolução econômica positiva, quando tem mais dinheiro no bolso, maior chance de fazer o consumo de bebidas alcoólicas. Ao contrário, quando o país passa por uma recessão ou passa por uma diminuição na sua economia, as chances acabam sendo menores, porque para beber muitas vezes o indivíduo precisa gastar dinheiro em relação a isso. Um outro fator importante que tem são os fatores genéticos, por exemplo, com uma baixa resposta. Existem famílias que conseguem metabolizar o álcool de forma mais rápida e bebem mais. O avô era assim, o pai era assim, o filho é assim, o neto vai ser assim. Existem outras famílias, por exemplo, orientais, muitas vezes mulheres orientais, que um pouco de álcool já dá um efeito negativo. Um pouco de álcool já dá um efeito não agradável. A pessoa fica com o rosto vermelho, chamado flushing, com dor de cabeça, às vezes fica com tosse, se sente mal, azia, má digestão. Ela não metaboliza bem o álcool. A pessoa evita de ter o consumo do álcool porque o álcool não vai dar prazer como dá para muitas outras pessoas, né? Por que o álcool é importante para a saúde, de forma geral? O álcool está associado a mais de 200 problemas ou doenças que são derivados do seu consumo. O álcool ele é muito democrático, ele age na cabeça, ele age nos pulmões, no coração, ele age nos rins, no fígado. O fígado é o local onde ele é metabolizado, nos músculos. Ele age por todo o corpo humano. E algumas pessoas vão ter uma tendência a ter um problema mais forte em relação a esse uso de bebidas alcoólicas. Algumas pessoas, por exemplo, vão ter uma tendência a ter uma pancreatite, uma cirrose, uma cardiopatia alcoólica, uma demência alcoólica. Nós não sabemos de antemão quem é aquele indivíduo, quem é aquele moço, aquela moça que ao beber mais álcool vai ter um risco de ter uma doença desse tipo, né? Além disso, existem prejuízos sociais, porque quem bebe muitas vezes não bebe sozinho e traz consequências negativas para quem está morando junto, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, para a esposa, para a namorada, para a noiva, né? Ou especialmente também ligado ao ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, a pessoa que bebe, ela acaba prejudicando os seus amigos, especialmente se bebe durante o horário de trabalho. Isso acaba tendo um efeito, um contexto profissional bastante ruim. Uma outra questão que existe mães que já têm dependência do álcool e que bebem durante a gravidez. Mães que já têm dependência do álcool e que bebem durante a gravidez. Na placenta não há nenhum filtro entre o álcool e o feto, entre a mãe e o feto. O álcool passa diretamente, né? E isso daí acaba afetando, então, essa criança com uma diminuição do peso ao nascer, muitas vezes com um retardo motor, com um retardo mental, às vezes nasce com uma prega no canto do olho, alterações faciais, uma ausência desse filtro, que é uma saliência que tem em cima do lábio superior. E isso pode ser totalmente evitável se não tiver uso do álcool durante a gravidez, né? Mas, sem sombra de dúvida, o que é mais importante quando a pessoa bebe muito é um quadro chamado dependência do álcool ou alcoolismo, né? O que é isso na prática, né?
Na prática, é uma situação onde a pessoa bebeu durante muitos anos e o álcool foi sempre um amigo dessa pessoa. E, de repente, sem a gente perceber, sem o indivíduo perceber, o álcool se tornou essencial para que a vida dele ou dela fique estável, fique boa. Ou seja, o álcool que sempre foi dado, foi bebido para dar prazer, ele é bebido, ele é usado para evitar o desprazer que a pessoa tem, a falta de prazer que a pessoa tem quando ela não bebe o álcool. É assim mesmo, quer dizer, a pessoa tem que beber, depois de ter bebido durante muitos anos, em geral 15 anos para os homens, 12 anos para mulheres. Se a pessoa não tiver o álcool, ela não se sente bem. Ela entra num quadro chamado síndrome de abstinência. O exemplo disso típico, né? O exemplo é a pessoa que já bebeu durante vários anos, está em casa, bebeu à noite, acorda de madrugada, na verdade ele ou ela é acordado pela falta do álcool, acorda suando, tenso, a pressão arterial está mais alta, ele está angustiado, se veste, vai para a porta da padaria, que tem perto da casa dele, para a porta do bar, e ele tá ansioso, ele está irritado, ele está suando frio, ele está trêmulo muitas vezes. Ele chega no bar, encosta o cotovelo dele no balcão do bar e olha de forma assim bastante desesperada, sem trocar uma palavra, para o dono do bar, ou para o rapaz que está fazendo o primeiro café da manhã no bar, ou que está limpando o bar. O dono do bar conhece aquele senhor, porque todo dia de manhã ele vai lá, dá uma dose de pinga, muitas vezes porque a pinga é mais barato, cachaça, destilado. Ele não consegue, às vezes, pôr a dose na mão, na boca, porque a mão dele está muito trêmula. Ele tenta fazer com as duas mãos, mas às vezes não consegue, cai. É o dono do bar, ou é o outro alcoólatra que chegou mais cedo, ou é alguém que está passando lá, que dá o primeiro gole na boca dele. Ele bebe aquilo, tem um alívio imediato, sensação de bem-estar, aquilo é necessário para o corpo dele. Muitas vezes ele acaba de tremer naquela hora, ele fica mais calmo, a dosagem de álcool no sangue começa a aumentar, e quando mais tarde essa dosagem de álcool, essa alcoolemia começar a diminuir, ele tem que beber outra vez. Ele fica tão desesperado, senhores, que ele bebe qualquer coisa. Se ele está no bar, ele vai beber destilado, mas se ele estiver em casa, ele bebe cândida, perfume, ele bebe gasolina, bebe até álcool puro, álcool de limpeza. O gosto é forte, ele coloca limão, groselha, laranja, para disfarçar um pouco esse gosto, queimando todo o esôfago, o estômago dele. Ele não bebe porque ele gosta, ele bebe porque se ele não beber, ele entra num quadro de síndrome de abstinência, cujo grau máximo chega a um quadro chamado delirium tremens, onde ele fica confuso, desorientado, vê bichos, ouve vozes, e se beber álcool, pronto, ele tem uma melhora em relação a isso, né? Esse indivíduo, ele tem que receber tratamento. Esse indivíduo, ele precisa de tratamento. Ele tem que ir para algum centro de saúde, para um CAPS. CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, um CAPS AD, álcool e drogas, para um hospital, para uma unidade básica de saúde, mas alguém ligado à saúde tem que avaliá-lo para ver se ele precisa tomar algum medicamento, se ele precisa de alguma hidratação, eles ficam muitas vezes desidratados, se ele precisa de algum apoio em relação a isso daí, né? Na falta disso, ele pode ser internado, uma situação clínica, levando a um quadro dessa forma, né? Quais são os aspectos importantes, então, para o tratamento do alcoolismo, né? Precisa saber se ele consegue parar de beber sem ser internado, né? Se ele consegue parar de beber em casa, por vontade própria e com auxílio da equipe de saúde, com médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, né? Precisa ver se ele vai ter um segmento
com um psiquiatra. Se ele estiver tomando algum medicamento psiquiátrico, obviamente vai ter que ter um psiquiatra prescrevendo, assinando, dando esses remédios, né? Muito importante. Se ele tem uma ligação, ele pode ser encaminhado para um grupo muito sério que existe no país, no mundo todo, chamado Alcoólicos Anônimos. É um grupo de alta credibilidade. Algumas pessoas vão lá e não se identificam com o modelo, mas muitas se identificam, e eu acabo orientando os meus pacientes que passem, que tentem esse contato com um grupo muito sério, que são os Alcoólicos Anônimos. Junto com os pacientes, os familiares também precisam de uma orientação. Os familiares, às vezes, querendo ajudar, atrapalham, querendo ajudar, boicotam o tratamento, né? Escondem, mentem para o paciente. Então, os familiares é fundamental que eles recebam uma orientação em relação a isso, né? Nosso grupo, onde nós trabalhamos, atividade física é fundamental. Muitas vezes, a atividade física, caminhar, nadar, correr, fazer qualquer atividade física, acaba sendo essencial em relação a isso daí, né? E haverá encaminhamento para outras especialidades caso exista uma necessidade, como médicos de outras, médicos clínicos, médicos gastroenterologistas, o médico cardiologista, se o paciente tem uma cardiopatia alcoólica. Muito importante lembrar que o tratamento é de longo prazo, as recaídas são frequentes e é preciso rever sempre as fases do tratamento para ser possível contemplar a evolução dessa pessoa que tem o problema em relação a isso. Senhoras e senhores, eu espero que eu tenha conseguido transmitir os conceitos de forma a ajudar na compreensão do problema super sério que é o abuso de álcool. Eu foquei mais nos universitários, mas esse assunto serve para toda a população. E espero poder ter ajudado quem tem alguma dificuldade em relação a esse tema para ter coragem e para poder enfrentar essa situação. Muito obrigado pela atenção dos senhores e das senhoras.